E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. A verificação do nível de milímetro no motor e uma operação de rotina realizada quase diariamente. Em geral, os motoristas se limitam a verificar se o nível caiu abaixo da marca mínima, não dando muita atenção à cor do líquido e à sua consistência, embora isso possa indicar muitos processos que estão ocorrendo na unidade de potência. Em particular, a presença de minúsculas lascas de metal na vareta, que dá a si mesma um brilho característico, indica que o óleo não está cumprindo a tarefa de minimizar o atrito das peças do motor, e você deve procurar a causa desse fenômeno. O escurecimento do óleo e uma indicação de que o óleo está contaminado e o fluido deve ser trocado. Mas o aparecimento de uma emulsão branca na vareta de medição raramente passa despercebido. Infelizmente, uma parte significativa do enorme exército de motoristas entende apenas aproximadamente, muitas vezes, de forma muito superficial o que isso significa e o que ameaça. Oferecemos a você uma pequena lição sobre esse tópico. Causas da formação de emulsão. O óleo puro, apesar da presença de alguns aditivos e impurezas, não é propenso a formar inhomogeneidades espumosas. Essa característica se torna aparente quando a água entra no lubrificante. Vamos analisar agora como ela penetra no sistema de lubrificação, que, em princípio, é autônomo e hermético. Os principais motivos para o aparecimento de emulsão no óleo do motor são perda de estanqueidade da junta do cabeçote BC e queima, quebra ou outros danos, deformação do plano de acoplamento do cabeçote com ABC, o que resulta na perda de estanqueidade da conexão. Rachaduras no cabeçote e carcaça do cabeçote, acúmulo de condensado no cárter, entrada de umidade no cárter diretamente dos cilindros. E é evidente que a água não possui nenhum centésimo das propriedades lubrificantes características do óleo do motor, portanto, sua penetração no fluido técnico leva inevitavelmente à deterioração de suas características de desempenho. Uma queda na qualidade do lubrificante leva ao aumento do atrito e ao desgaste mais rápido das peças do trem de forca. Em temperatura ambiente, a mistura de óleo e água será relativamente homogênea, mas em altas temperaturas, características de um motor aquecido, ocorre a formação de espuma de água. E pela presença dessa emulsão de cor amarela ou esbranquicada na vareta de medição que é possível determinar que a estanqueidade do sistema de lubrificação provavelmente está comprometida. Em condições de temperaturas abaixo de zero, quando o carro fica estacionado por muito tempo, a água, ao contrário da milímetro, congela, criando obstáculos para a circulação normal do óleo pela rede elétrica. A formação de espuma no lubrificante, que começa em velocidades médias e ocorre mais intensamente em altas velocidades, leva à redução da queda de óleo no sistema. Como resultado, o motor começa a apresentar falta de óleo, cuja consequência mais desfavorável é a gripagem do motor. Se a umidade entrar no cárter pelo espaço do superpistal, isso significa que ela se acumula ali, aumentando o risco de hidrostroke, que geralmente ocorre no momento da partida da unidade de potência. A entrada do líquido de arrefecimento no milímetro pode ser avaliada indiretamente pela diminuição do nível do líquido de arrefecimento anticongelante. E muito fácil verificar isso simplesmente desparafusando a tampa do tanque de expansão e verificando se o nível do líquido de arrefecimento baixou. A verificação deve ser feita em um motor resfriado. Se não houver motivos visíveis para a queda no nível de combustível, na forma de vazamentos e presença de pontos úmidos sob o fundo, então, muito provavelmente, isso se deve a uma violação da integridade da junta do cabeçote do cilindro ou do próprio bloco. De acordo com as estatísticas, a gacheta é a causa mais comum de diluição do óleo do motor com o líquido de arrefecimento composto de água e reagente químico. A perda de integridade da gacheta ocorre devido ao superaquecimento do motor ou ao seu desgaste natural. Portanto,
Todo caso de superaquecimento da unidade de potência não deve ser deixado sem atenção e, antes de tudo, é necessário verificar a condição do fluido lubrificante. Entretanto, mesmo sem superaquecimento, a junta também pode se romper, pois fica exposta às altas temperaturas e pressões típicas da câmara de combustão. Normalmente, sua vida útil é de cerca de 100.000 km, após o que deve ser substituída rotineiramente. Entretanto, essa operação é recomendada após cada desmontagem do cabeçote. Se a gacheta for perfurada, a unidade de potência funcionará de forma instável e o nível do líquido de arrefecimento diminuirá constantemente. A simples substituição da gacheta para eliminar a perda de estanqueidade da conexão entre o cabeçote e o bloco pode não ser suficiente. Se houver superaquecimento do motor, a superfície do acoplamento do cabeçote com o bloco poderá se deformar e, então, será necessário retificá-la. Observe que o superaquecimento da unidade de potência não está repleto apenas de penetração no sistema de lubrificação OX. Os gases de escape podem entrar no próprio líquido de arrefecimento, o que se manifesta pela rápida ebulição do líquido, que pode ser observada desparafusando os plugs do radiador ou do tanque de expansão. Outra causa de contaminação do óleo do motor por água e o aparecimento de rachaduras na carcaça do BC e GBT. A causa dessas deformações e o mesmo superaquecimento, congelamento da água nos canais do sistema de resfriamento ou danos mecânicos. E por isso que não é recomendável despejar água no radiador em vez de tosol, não importa se destilada, corrente ou retirada de uma fonte aberta, ou se o líquido de arrefecimento é de baixa qualidade. A diluição do tosol com água em concentrações inadmissíveis pode levar ao congelamento do líquido, e melhor não fazer isso, comprando uma solução pronta que não congele. Outra causa de rachaduras e mudanças na geometria do cabeçote do cilindro pode ser chamada de parada do motor, que estava funcionando no limite antes, em uma geada forte, o efeito de uma diferença brusca de temperatura, que é a causa de defeitos no metal em nível microestrutural. Solavancos, colisões, dirigir em alta velocidade em terrenos muito acidentados, estilo de direção agressivo, todos esses são fatores que contribuem para o aparecimento de rachaduras no cabeçote do bloco. A causa da emulsão no motor também pode ser o acúmulo de condensado no cárter do motor. Aqui os projetistas são impotentes, basta haver uma diferença significativa de temperatura para que a umidade do ar no cárter comece a se condensar. Lembre-se de que o ar fresco entra no cárter por meio de seu próprio sistema de ventilação ou pelo respiro. Leia também, Achuno, peças automotivas de qualidade a um preço acessível. A condensação geralmente se acumula nas paredes e depois flui para o fundo e se mistura com o fluido lubrificante. A solução e a troca de óleo, durante a qual é aconselhável lavar o sistema de lubrificação com fluido de lavagem, mas se a causa da umidade na milímetro não for eliminada, a situação voltará a ocorrer após um certo período de tempo. A emulsão água-óleo também pode se formar como resultado da entrada de líquido de arrefecimento nos cilindros devido ao desgaste intenso de peças do CKD. Como regra geral, a água dos cilindros através dos anéis de pistão que perderam a estanqueidade flui gradualmente para o cárter, liquefazendo o óleo e reduzindo o volume do líquido de arrefecimento. Formas de entrada da água no trem de forca. Portanto, já aprendemos que a deformação do cabeçote do bloco é uma das principais formas de penetração de umidade no sistema de lubrificação. E que o aparecimento de microtrincas geralmente começa com o superaquecimento do motor. Um motorista inexperiente, ao perceber que a seta do sensor de temperatura começa a subir ameaçadoramente para o risco vermelho, verifica o nível do líquido de arrefecimento e, se ele cair, despeja imediatamente a parte que falta no gargalo de enchimento. Isso não deve ser feito. O líquido de arrefecimento, quando entra no motor, que está quente demais devido ao superaquecimento, leva à destruição do metal. Curso de Física, 7ª série. O fenômeno oposto, rachaduras no metal quando a água congela, também é descrito em detalhes nos livros escolares. A água, ao congelar, passa do estado líquido para o sólido, expandindo-se no processo de cristalização, aumentando a distância entre as moléculas na
Estrutura cristalina ordenada. Estando no espaço fechado do sistema de resfriamento do motor, o gelo começa a pressionar com força a superfície das paredes da camisa de água do motor e, se houver inhomogeneidades, o metal racha nesse local. Normalmente, os plugs são os primeiros a sofrer, mas as camisas também são consideradas pontos fracos. A rachadura pode ser microscópica, mas continua a se expandir sob a influência de fatores desfavoráveis. Na maioria das vezes, as deformações são direcionadas para o interior do motor, e não para o exterior, de modo que, normalmente, essas deformações não são visíveis externamente. A umidade flui através desses defeitos para o CKD e para o cárter, liquefazendo o óleo. Outro caminho para a formação de água no óleo pode ser uma rachadura no cabeçote do cilindro, formada entre as linhas de resfriamento e de óleo como resultado do giro da camisa. Nesse caso, o pistão atingir o cabeçote com força, o que se manifestará pela batida característica do motor na área do virabrequim. A emulsão no motor pode ser causada pela perda de estanqueidade das borrachas de vedação. As borrachas da camisa de água e as vedacões do revestimento são as mais propensas a falhar, e o culpado geralmente o mesmo notório superaquecimento. Como resultado, as carcacas ficam muito quentes e as borrachas de vedação, que não foram projetadas para temperaturas tão altas, são as primeiras a sofrer. No entanto, elas também podem ser destruídas como resultado do longo tempo de inatividade do veículo. Esse fenômeno é conhecido pelo termo de secação, quando o produto de borracha fica coberto de rachaduras, perdendo a elasticidade. Condições de formação da emulsão de condensado. Como já sabemos, a água entra no milímetro de várias maneiras principais, pelo sistema de arrefecimento, por defeitos no cabeçote do cilindro e nos conjuntos do cabeçote do cilindro, bem como por condensação. Esse último fenômeno leva à formação da chamada emulsão de condensado. Vamos analisar mais detalhadamente em que condições isso ocorre. Como se sabe, as câmaras de combustão precisam, junto com o combustível, de oxigênio, que é fornecido aos cilindros como parte do ar atmosférico. Sua composição inclui uma certa quantidade de nitrogênio, oxigênio e outros gases voláteis, mas a água também está presente no ar comum, embora também em estado gasoso. Em latitudes médias, típicas de grande parte da Rússia, a quantidade média de vapor no ar é de 0,2%, a umidade absoluta nos trópicos pode atingir valores de até 2,5 a 3%. Levando em conta o fato de que até 10 metros cúbicos de ar por minuto passam pelo carro, obtemos volumes sólidos. Deve-se observar que a umidade nem sempre se condensa intensamente, ela requer condições adequadas, diferença significativa de temperatura entre o exterior e o interior, portanto, esse fenômeno é típico do outono e da primavera. A maior escala de emulsão de condensado é observada no cárter, cujo volume não é comparável ao espaço dentro dos cilindros, e as condições de temperatura aqui são mais favoráveis à formação de condensado. À medida que o conjunto de combustível queima, são produzidos gases quentes que contêm dióxido de carbono e uma quantidade considerável de vapor de água. Ao entrar no sistema de ventilação do cárter, o vapor, resfriando-se rapidamente, condensa-se, transformando-se no estado líquido, usual para a faixa de 0 a 100 graus. À medida que desce pelas paredes do cárter, ele se mistura com o fluido lubrificante. Essa mistura, aquecida ao passar sobre as superfícies de atrito, forma uma emulsão. A formação de emulsão do tipo condensado é especialmente intensa se o carro for usado diariamente no inverno, mas as viagens são feitas em distâncias curtas, para o supermercado mais próximo, para um local de trabalho próximo, etc. Nesses casos, a unidade de potência, que ficou parada por muito tempo no frio, simplesmente não tem tempo para entrar no modo de operação. E essas condições são ideais para a condensação de umidade. O que fazer se a emulsão no motor aparecer somente na tampa de enchimento de óleo, não há suspensões desse tipo na vareta?
Nesse caso, não se preocupe, isso é uma consequência direta de viagens curtas de inverno devido à presença de um pouco de óleo na tampa. Você só precisa limpá-la completamente e certificar-se de que não esteja oleosa. Outro problema é se houver emulsão dentro do sistema de lubrificação. Nesses casos, viagens curtas de inverno devem ser evitadas na medida do possível e, se isso não for possível, o intervalo de troca de óleo deve ser reduzido, pelo menos, à metade. Consequências da contaminação do óleo com água. O aparecimento de espuma branca ou amarela é apenas uma consequência da umidade no óleo do motor, contribuindo para o diagnóstico precoce ou tardio, conforme a sorte do problema. A verdadeira consequência da emulsão no motor é que o lubrificante perde suas qualidades originais. Ao ser diluído, esse óleo se torna mais líquido, perdendo a capacidade de evitar efetivamente o desgaste prematuro dos elementos da unidade de potência que sofrem atrito em alta velocidade. A película de óleo resultante instável, o que leva a um aumento no coeficiente de atrito, o que, mais uma vez em total concordância com as leis da física, leva a um rápido superaquecimento das superfícies de atrito. O resultado da falta de óleo no motor é previsível, seu emperramento com a necessidade de revisão ou até mesmo de substituição completa do motor. Leia também, limpeza de velas de ignição contra encrustacões. Portanto, depois de notar os sinais de liquefação do fluido lubrificante, você deve descobrir o quanto antes as causas da entrada de água no milímetro para eliminá-las o mais rápido possível. E, embora esses problemas sejam mais comuns em carros estacionados ao ar livre, as condições de armazenamento na garagem não são garantia de emulsão de condensado, especialmente se a garagem não for aquecida. No verão, a maionese na vareta é muito rara, mas com o início do outono a umidade do ar aumenta e isso se torna a principal causa da formação de emulsão. Na estação fria, é importante aquecer o motor adequadamente, até que ele atinja a temperatura operacional. Muitos motoristas, para economizar combustível ou tempo, saem para a estrada muito mais cedo, o que é prejudicial por si só. Levando em conta o perigo de entrada de condensado no sistema de lubrificação, essas ações devem ser reconhecidas como francamente hostis à unidade de potência. A contaminação do sistema de ventilação do cárter é outra causa de emulsão no óleo, mas não o critica. Pelo menos, não é necessário trocar o óleo, basta limpar a ventilação do cárter. E muito pior quando a milímetro e misturada com um líquido de arrefecimento, pois essa situação pode causar sérias falhas no motor. Maneiras de combater a emulsão de condensado. Para evitar a emulsão de condensado, é necessário seguir as seguintes recomendações simples. Não se preocupe com o aquecimento prolongado do carro após um longo período de estacionamento. O motivo é óbvio: quando o motor está funcionando em marcha lenta, o sistema de ventilação do cárter praticamente não é usado. Além disso, no inverno, pode levar muito tempo para atingir a temperatura operacional sem carga. E realmente suficiente deixar a unidade de potência funcionar por 5 a 10 minutos, e o suficiente, por exemplo, para limpar o carro do gelo e da neve. No entanto, não se deve acelerar imediatamente, mas se você se mover em uma velocidade suave, a temperatura do motor aumentar até a temperatura de trabalho muito mais rapidamente com menos consequências. Deve-se evitar viagens curtas, especialmente no inverno, pois o motor, sem tempo para se aquecer, e forçado a trabalhar sob carga, para se livrar da condensação, ocasionalmente, você deve fazer viagens longas em velocidade de cruzeiro, o que é ideal para evaporar a condensação formada. Você pode tentar usar emulsificantes, aditivos especiais que evitam a formação de condensado. Por fim, o isolamento do motor no inverno também reduzir o risco de emulsão de condensado. Deve-se observar que a lavagem do motor por emulsão praticamente não é usada nesse caso. Emulsão formada pelo líquido de arrefecimento. Esse é um problema mais sério que exige um diagnóstico completo da unidade de potência. A emulsão na vareta de medição geralmente indica que o fluido lubrificante do motor foi contaminado com tolueno.
Um sintoma adicional desse problema é a diminuição constante do nível do líquido de arrefecimento observada no tanque de expansão, com um aumento simultâneo do nível do óleo. É possível obter ainda mais informações observando a cor e a intensidade do escapamento. Portanto, se a fumaça do tubo for densa e branca, é possível tirar conclusões sobre a quebra da junta do cabeçote do cilindro, por onde o anticongelante entra no sistema de lubrificação. Nesse caso, pode haver uma penetração reversa, que pode ser detectada pela presença de uma película de óleo característica de cor escura no tanque de expansão. Isso é uma indicação de perda de lubrificante no líquido de arrefecimento. O aparecimento de emulsão não é ruim por si só, apenas indica que o óleo está diluído com líquido e perdeu sua capacidade de lubrificação em grande parte. Se o problema não for resolvido, ele levará ao desgaste acelerado das peças do cilindro e do CMM, o que pode resultar em superaquecimento do motor. O que deve ser feito para eliminar o problema? Em primeiro lugar, descobrir a origem da entrada de umidade no sistema de lubrificação. Em resumo, vamos listar as possíveis causas mais uma vez: quebra da junta do cabeçote do cilindro. Ela é curada com a substituição e a verificação de irregularidades no plano do Olowski, que é o local onde a gacheta é pressionada. Se houver violações significativas da geometria do plano de topo, será necessário retíficá-lo, rachaduras no cabeçote do cilindro ou cabeçote do cilindro, resultado de 3 fatores: choques mecânicos, superaquecimento e congelamento da água nos canais de resfriamento. A maneira de resolver o problema é substituir o cabeçote do bloco. Erosão BC ocorre quando se usam fluidos técnicos de baixa qualidade, contendo componentes agressivos que levam à destruição da estrutura metálica. Na maioria das vezes, a erosão se manifesta pela formação de crateras na área dos canais de passagem do líquido de arrefecimento, que podem eventualmente se espalhar para os canais de óleo. Perda de estanqueidade da junta do trocador de calor, uma causa bastante rara, mas não para os proprietários do Opel Z18XR, que frequentemente se deparam com esse tipo de defeito. Nem sempre é possível localizar rapidamente a causa da emulsão de óleo, especialmente se forem microfissuras. Como regra geral, elas causam vazamentos em um motor frio e, à medida que o motor se aquece, elas se expandem e ficam apertadas. Em qualquer caso, o motor deve ser lavado da emulsão após a correção da falha. Isso pode ser feito usando óleo usado com aditivos especiais ou usando composições de lavagem. Muitos especialistas recomendam a lavagem apenas com o mesmo óleo puro ou similar, mas esse método dificilmente pode ser considerado recomendado. Ele é caro e não fornecer o grau de limpeza necessário. Em conclusão, a emulsão no óleo do motor é um problema que pode comprometer seriamente o desempenho e a durabilidade do veículo. As principais causas incluem a contaminação por água, a presença de umidade e a falta de manutenção adequada. Para evitar esse fenômeno, é fundamental realizar trocas regulares de óleo, verificar o sistema de arrefecimento e garantir que não haja vazamentos. Manter a saúde do motor é essencial para garantir a eficiência e a longevidade do seu veículo. Acompanhe sempre as recomendações do fabricante e fique atento a qualquer sinal de problemas.